baseado em histórias reais. Primeiro relato. Esse relato foi contado por um anônimo. Eu estava procurando um carro para comprar para o meu filho em seu 18º aniversário. Estava pesquisando em todos os sites típicos de carros, Cars.com, eBay Motors. Todos eram caros, como esperado. O Craigslist era o único lugar para encontrar um negócio real. Cerca de uma semana depois de iniciar minha busca, encontrei um Toyota Camry 2003. Ele tinha 67 mil milhas, sem acidentes, sem danos e em boas condições por apenas $3.500. Parecia um roubo por um carro tão confiável com tão pouca quilometragem. O vendedor morava a cerca de 10 milhas de mim, o que era uma distância razoável ao procurar um carro. Liguei para ele para marcar um horário para ver o carro. O homem parecia normal ao telefone e me garantiu que não havia absolutamente nenhum problema com o carro. Ele se apresentou como Bob. Levei comigo $3.500 em dinheiro, embora planejasse negociar o preço o máximo possível. Cheguei à estrada de terra que levava à propriedade de Bob cerca de 15 minutos antes do horário marcado. Era uma casinha pequena com uma propriedade de tamanho decente, apenas porque ficava um pouco longe dos vizinhos mais próximos. A garagem estava aberta, então fui até lá para ver se alguém estava dentro, mas, exceto por uma quantidade incomum de peças de carro, estava vazia. O carro não estava à vista. O único carro na propriedade era uma caminhonete velha. Fui até a porta da frente para verificar os números da casa. Era o endereço certo. O botão da campainha estava faltando, então bati na porta da frente. Bati por exatos 5 minutos antes de decidir ligar para o homem. Disquei o número dele e ouvi o som de um celular tocando dentro da casa. Eu estava extremamente confuso neste ponto. Agora, eu sabia que estava na casa certa. Não entendia por que, se ele estava em casa, não atendia. Decidi dar uma espiada por uma das janelas para ver se alguém estava dentro. Espiando através do vidro, não consegui ver muito, pois estava bem escuro dentro da casa. Também vi uma sala de jantar muito antiquada, mas do outro lado, vi alguém parado na porta dos fundos da casa, olhando para fora. Achei que devia ser Bob, então bati na janela, mas ele nem se mexeu. Não havia portão ou qualquer coisa para o quintal. Era apenas um amplo quintal aberto. Como não estava em uma área rural, simplesmente andei ao redor da casa até o quintal. Não entendia como ele não podia me ouvir. Quando cheguei à porta dos fundos, percebi algo chocante. A figura parada na porta era um ser humano empalhado. Corri de volta pelo caminho que vim e voltei para o meu carro. Olhei uma última vez antes de sair correndo. As persianas da janela em que eu tinha espiado estavam fechadas, mas pude ver 2 das persianas abertas. Alguém estava naquela janela me observando. Você pode imaginar que pisei no acelerador o caminho todo para casa. Toda a situação ainda não faz sentido. Todas as peças de carro, o fato de que não havia um Toyota Camry, o ser humano empalhado. O fato de que não havia carro lá me leva a acreditar que quem quer que fosse aquele homem, não planejava me vender nada. E isso também leva ao pensamento perturbador de que eu estava muito perto de me tornar uma estátua sem vida olhando para fora da porta dos fundos daquele homem. Até hoje isso me perturba, mas serviu de lição para nunca mais ir sozinho para fazer esse tipo de negócio. Segundo relato. Esse relato foi contado por um anônimo. Eu estava procurando comprar um iPhone 5 há cerca de um ano. Encontrei um cara no Craigslist que estava vendendo o dele por $200. Ele afirmou que estava em perfeitas condições e que queria fazer um upgrade para o 5G. Eu não sabia muito sobre como testar um telefone para garantir que tudo funcionasse, então levei meu irmão mais novo, que sabia muito mais do que eu. Nos encontramos no estacionamento de um Dunkin' Donuts por volta das 10 horas da noite. 2 homens grandes e intimidadores saíram de um Honda Civic preto e caminharam até nós.
Um dos caras puxou o telefone e me mostrou. Não tinha um arranhão. Meu irmão tirou meu cartão SIM e o colocou nesse novo telefone. Ele fez alguns testes e me disse que estava funcionando. O cara então pediu $250, mesmo que originalmente pedisse $200. Menti e disse que só tinha trazido $200, e ele parecia um pouco insatisfeito com isso. Eu tinha $250, mas não queria gastar mais do que o preço original que ele pediu. Achei que era uma forma dele garantir que eu não pechinchasse. Entreguei ao cara os $200 e ele e seu amigo voltaram para o carro. Nós voltamos para o meu carro e testei o novo telefone ligando para minha namorada. Passei cerca de 5 minutos testando coisas. Meu irmão comentou que os dois caras ainda não tinham ido embora, mas eu não me importei muito. Liguei o carro e saí do estacionamento. Meu irmão então comentou que os dois caras ligaram o carro deles assim que eu saí. Achei um pouco estranho, já que eu tinha certeza de que eles vieram da direção oposta. Continuei dirigindo para casa, mas a cada curva que fazíamos, eles nos seguiam, e bem de perto. Meu irmão sugeriu que eu parasse, mas não havia chance de eu fazer isso. Sabia que aqueles caras estavam procurando encrenca. Chegou ao ponto em que eu estava tentando despistá-los e comecei a dirigir perigosamente. Se eles precisassem de algo, teriam ligado, ou pelo menos buzinado, mas estavam procurando algum tipo de problema. Tentei algo arriscado para despistá-los em um cruzamento. O semáforo tinha acabado de ficar vermelho. Pisei no acelerador e atravessei o cruzamento antes que qualquer um dos carros começasse a passar. Meu irmão gritou comigo, me chamando de estúpido e louco, mas funcionou. Eles não nos seguiram. Chegamos em casa após a longa viagem. Meu coração ainda estava acelerado pela intensidade da situação. Fiquei feliz por ter conseguido um telefone funcionando por um preço tão baixo. Mais tarde naquela noite, estava mexendo no telefone, tentando configurar algumas coisas antes de ir para a cama. Meus pais e meu irmão já estavam dormindo. Então, o som de 2 portas de carro batendo do lado de fora me interrompeu. Olhei pela janela e senti como se meu coração tivesse parado completamente. O Honda Civic preto estava estacionado do outro lado da rua. Só podia presumir que os 2 caras já estavam a caminho da nossa porta da frente. Acordei meu pai imediatamente e expliquei tudo o mais rápido possível. Ele se levantou, pegou um taco de beisebol e se agachou atrás da porta da frente. Houve uma batida forte na porta da frente. Meu pai gritou para que fossem embora. Um dos caras do outro lado da porta afirmou ter uma arma e disse que atiraria na fechadura se ele não abrisse. Meu pai me disse para ligar para Joe, nosso amigo que mora 2 casas abaixo e que por acaso é policial. Liguei para Joe e ele disse que viria imediatamente e que devíamos ficar escondidos. Aqui está a parte que ainda me assusta até hoje. Houve o som de um tiro silenciado de uma pistola. Espiei e vi um buraco de bala na porta a poucos centímetros da cabeça do meu pai. Meu pai correu para longe da porta e todos ouvimos. Ouvimos Joe do lado de fora gritando para que baixassem as armas. Meu pai saiu para ajudar quando eles abaixaram as armas. Joe prendeu os 2. Tenho que dizer que este foi o dia mais assustador da minha vida, mas também foi o melhor que já me senti na vida.